Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa decisão super importante do Superior Tribunal de Justiça, o famoso tema 1377. Essa decisão, olha, não só mudou completamente as regras do jogo para a poluição sonora no Brasil, como acabou criando um precedente gigante para todos os crimes ambientais. Vamos entender como é que isso aconteceu e por quê. Pois é, por anos e anos essa pergunta ficou no ar, criando um verdadeiro impasse no nosso judiciário. Afinal de contas, som alto é o quê? É só um incômodo, uma simples perturbação do sossego, ou é algo muito mais grave? Um crime ambiental previsto lá no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais. A resposta para essa pergunta, como a gente vai ver, tinha implicações enormes. Antes do STJ bater o martelo, o cenário era uma confusão. Uma verdadeira colcha de retalhos de decisões e uma baita insegurança jurídica. Vamos entender melhor essa controvérsia toda. Imagina só a situação. A mesmíssima situação de barulho excessivo podia ser tratada como um crime grave num estado e em outro ser só uma infração pequena. Essa falta de um padrão, de uma regra clara para todo mundo, criava uma insegurança jurídica gigantesca pelo país. E o centro de toda essa discórdia era a necessidade ou não de uma perícia. De um lado, alguns tribunais batiam o pé e diziam: olha, sem um laudo técnico, um documento que prove o dano concreto à saúde humana, não tem crime ambiental, ponto final. Do outro lado, outros tribunais argumentavam que a simples possibilidade de dano, o potencial, já era o suficiente. Para eles, só o fato de emitir um ruído acima do permitido já configurava o crime, sem precisar provar que alguém ficou doente por causa disso. E a faísca que acendeu essa mudança toda veio lá de Minas Gerais. O Tribunal Mineiro pegou um caso de poluição sonora e basicamente rebaixou a acusação por uma simples perturbação do sossego. O argumento? Faltava prova de um dano de considerável magnitude. O Ministério Público, claro, não se conformou, recorreu ao STJ e pronto, nasceu o caso que ia mudar a jurisprudência do país inteiro. E é exatamente aqui que o STJ entra em campo, com essa missão de dar um basta na confusão e unificar a interpretação da lei para todo o Brasil. Para a gente entender bem a decisão do STJ, a gente precisa ter dois conceitos bem claros na cabeça. O primeiro é o de crime formal. Pensa assim, é como dirigir embriagado. A simples ação de dirigir depois de beber já é o crime. Não precisa acontecer um acidente. A lei pune a conduta em si, e não o resultado. O segundo conceito-chave é o de crime de perigo abstrato. Aqui, a própria lei já presume que a conduta é perigosa. O exemplo clássico é o porte legal de arma. A lei não exige que a pessoa aponte a arma para alguém para cometer o crime. Não, o simples fato de portar a arma sem ter autorização já é considerado perigoso para toda a sociedade. Beleza? Com esses dois conceitos em mente, a decisão do STJ fica cristalina. O tribunal definiu que a poluição sonora é sim um crime formal e de perigo abstrato. E o que isso quer dizer na prática? Que basta a potencialidade de dano à saúde, a simples possibilidade de fazer mal, para que o crime esteja configurado. Não precisa mais provar que o dano de fato aconteceu. Essa decisão, que teve como relator o ministro Joel Ilan Paciornik, se apoia em pilares do direito ambiental. Ela reforça a ideia de que a gente precisa proteger o meio ambiente de forma preventiva. É a essência do princípio da precaução, sabem? É muito melhor prevenir o dano do que tentar consertar depois. Afinal, o meio ambiente é um patrimônio de todos nós. Ok, a tese foi firmada. Mas e aí? O que isso muda no dia a dia? E que tipo de debate essa decisão provocou no mundo jurídico? Vamos ver isso agora. O impacto mais direto é que ficou mais simples provar o crime de poluição sonora. Como agora outros tipos de provas são aceitos, a proteção da saúde pública e do sossego fica muito mais forte. Muitos juristas consideram essa decisão como ativista, no bom sentido, porque ela busca dar a máxima força possível para a lei ambiental, colocando a proteção em primeiro lugar. Claro que uma decisão desse tamanho também gerou críticas, e a principal delas é essa aqui. Se não precisa mais de um laudo pericial obrigatório, será que a gente não corre o risco de ter condenações baseadas em percepções subjetivas em vez de dados concretos? A grande preocupação aqui é que a linha que separa um simples incômodo de um crime ambiental fique meio borrada. Uma coisa é o barulho do vizinho, outra bem diferente é uma poluição sonora que pode de verdade prejudicar a saúde. O direito penal tem que ser a última cartada, né? Não pode ser usado para resolver qualquer briga de vizinhança. E é aqui que entra uma contribuição que foi fundamental, do ministro Rogério Schietti. Ele também tinha essa preocupação e propôs um ajuste importantíssimo, um elemento que entrou na tese final, a exigência de uma prova idônea que comprove essa tal potencialidade de dano. Então, vamos entender o pulo do gato.
O STJ não disse agora não precisa mais de prova técnica. Não foi isso. O que ele fez foi quebrar a exclusividade e o monopólio do laudo pericial. Uma prova idônea ainda precisa ser objetiva, técnica. Por exemplo, relatórios de órgãos ambientais, medições feitas com decibelímetro e devidamente documentadas, ou seja, outras provas técnicas que sejam confiáveis para demonstrar que o ruído realmente passou dos limites seguros. Certo. E qual é o legado que essa decisão deixa, então? Bom, ele vai muito além da questão do barulho. E aqui está a grande sacada. O mesmo raciocínio usado para a poluição sonora pode muito bem ser aplicado a outros tipos de poluição que estão lá no mesmo artigo 54. Pensa em poluição do ar, da água, isso significa um fortalecimento gigantesco da proteção ambiental no Brasil como um todo. No fim das contas, a decisão do STJ nos deixa com uma reflexão fundamental. Como é que a gente acha o equilíbrio perfeito entre uma proteção ambiental rigorosa e as garantias individuais de cada cidadão? O grande desafio é conseguir punir a poluição de verdade sem banalizar o uso do direito penal. Fica a pergunta: será que estamos no caminho certo para encontrar essa harmonia? Bom, essa foi a nossa análise sobre o tema 1377 do STJ. Se essa discussão aprofundada fez sentido e agregou conhecimento, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para que a gente continue trazendo mais conteúdos assim. Qual a sua opinião sobre essa decisão? Deixe um comentário, vamos continuar essa conversa. Até a próxima!